Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos com a Comunidade. O Diálogos com a Comunidade é um projeto de extensão universitária mantido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade aqui da FEA Ribeirão Preto USP. O nosso objetivo é apresentar à comunidade temas da área de negócios, com ênfase em contabilidade, por meio da participação de profissionais do mercado e acadêmicos. Na noite de hoje, abordaremos o tema Sistemas Gerenciais nas Empresas, Aplicações e Desafios. Convidamos para debater o assunto o professor Dr. Rony Kleber Bonizio e o mestre Michel Alessandro Leme. O professor Rony possui graduação em Ciências Contábeis, mestrado e doutorado em Controladoria e Contabilidade, aqui pela nossa unidade. Atualmente é professor doutor do Departamento de Contabilidade, aqui também da unidade, e professor da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, Fundace. Tem experiência na área de controladoria, com ênfase em informações contábeis para usuários internos. Michel é contador e mestre em Controladoria e Contabilidade, aqui também pela unidade. Atua profissionalmente como arquiteto de soluções e consultor de implementação de ERP SAP, voltado para pequenas e médias empresas. Conta com 11 anos de experiência na área e busca promover a integração entre contabilidade, controladoria e áreas produtivas por meio do redesenho de processos e parametrização do ERP, de acordo com a necessidade e especificidade de cada negócio. As perguntas vão ser feitas no encerramento da apresentação, ok? Haverá um microfone, então, circulando, e aí vocês bastam levantar o braço e se identificar, por favor. Agradecemos também a todos que estão nos acompanhando pela internet. Nosso colega Lucas vai estar controlando as perguntas de vocês. Ressaltamos que este é um evento beneficente, portanto, todos os alimentos e valores arrecadados na inscrição serão revertidos para uma entidade assistencial. Os certificados serão enviados via e-mail. É isso, bom evento a todos. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do pessoal do Diálogos. É uma honra voltar aqui para casa e, de certa forma, tentar trazer algum retorno de todo o investimento que a FEA fez, né, em mim, com a formação que foi excepcional. Agradecer ao professor Rony pela parceria. Eu fui formado aqui na FEA, então, em contabilidade, fiz o mestrado, defendi o mestrado no ano passado. E, como a Júlia disse, eu atuo hoje como consultor de implantação SAP. E isso se dá principalmente porque o SAP, a base do SAP, para quem conhece, é um sistema contábil. Então, a contabilidade é muito importante para o sistema. Hoje, a ideia é a gente passar um pouquinho aqui sobre o que é controladoria, né? As definições existentes, o que a controladoria faz, para que serve. Sistemas de controle gerencial, que são um componente, acho que essencial da controladoria. Por que implantar controles? Para que servem os controles? Por que eu tenho que investir? Por que as empresas investem em implantar controles? As dificuldades que são encontradas, né, nessas implantações, e aí a minha percepção tanto do processo de pesquisa durante o mestrado, quanto da prática na implantação de ERP. Então, processo de sistema ERP, fazer uma abordagem rápida. E, na prática, eu vou passar para vocês os resultados da minha dissertação de mestrado, que foi um estudo de caso, e pretendo não passar de uma forma bem prática, não muito acadêmica, tá? Que eu acho que esse é o objetivo. E como fazer para uma controladoria funcionar, para fechar. Okay?
Então, iniciando, o que é uma controladoria? Tem algumas definições aqui, tem diversas definições de controladoria, só que todas elas, de certa forma, giram sobre os mesmos aspectos. Então, a controladoria é uma importante ferramenta para a gestão. Com ela, você ganha transparência e evita desvios. A controladoria cuida do patrimônio empresarial por meio da identificação, mensuração, comunicação e decisão sobre os eventos econômicos. A controladoria é o órgão da empresa cuja missão consiste em zelar pela eficácia do seu processo de gestão, cuida para que os usuários disponham de todas as informações necessárias para que possam agir plenamente os seus objetivos. Então, no final das contas, a controladoria trabalha com pessoas, processos e informações. A interação entre esses elementos, então, são transformadas em informações para gestão operacional e alinhadas à estratégia da empresa. Sistemas de controle gerencial. É um sistema composto por mecanismos que operam em conjunto com a finalidade de direcionar comportamentos dos indivíduos para que os resultados obtidos estejam alinhados com os objetivos da empresa. Ou seja, no final das contas, controla o comportamento das pessoas, né, para que os processos sejam seguidos e o objetivo da organização seja atingido. Okay? Aí aqui eu exemplifiquei alguns exemplos de sistemas de controle, são alguns, com certeza existem muito mais, como declaração de missão e valores, planejamento estratégico formalizado. Planejamento estratégico é uma ferramenta essencial, é o início, por exemplo, de um processo orçamentário. Sem planejamento estratégico fica muito difícil fazer um processo orçamentário. Regras e procedimentos escritos, padronização. Orçamento, né? Contabilidade por responsabilidade, então, contabilidade por cento de custo, cento de resultado, que os alunos do Rony sempre aprendem muito com isso. Mecanismo de avaliação de desempenho, o ERP também faz parte desses sistemas. E aí, custeio por absorção, custeio direto, custeio variável. E Balance Scorecard. Tem muitos outros mecanismos formais e informais de controle. Então, os sistemas de controle gerencial, eles fazem parte, são as ferramentas que a controladoria utiliza para atingir os objetivos. E no que esses sistemas auxiliam? E aqui, um pouco mais voltado para pequenas empresas, empresas familiares, apesar de ser um conceito geral. Implementação de estratégias, direcionamento de objetivos, profissionalização da gestão e sucessão familiar. Então, existem diversos estudos que mostram que a implantação de um sistema de controle gerencial bem formatado auxilia demais em processos sucessórios. E a adoção pode ser influenciada por alguns fatores. O ciclo de vida da empresa, o envolvimento da família na governança e gestão, influência externa por regulação, práticas comuns de mercado, influência interna, algum ator organizacional, então alguém de dentro da empresa que tem uma experiência maior, anterior com isso, chega e sugere alguma implantação de um sistema de controle. E ela é influenciada negativamente por resistências, que sempre existe. Então, algumas perguntas. Como garantir que as pessoas ajam de acordo com os objetivos da empresa? E se aquele colaborador, que é o único que sabe daquele processo, vai embora? Ele é o único que faz aquilo. Se ele sair, ninguém mais faz. Como controlar comportamentos indesejados e incentivar comportamentos desejados? Vale a pena eu produzir determinado produto? Qual a margem esse produto me traz? Aí vem uma outra pergunta, eu sei qual é a minha margem? Mesmo? Eu realmente sei qual é a minha margem? Indicadores, os famosos KPIs. O que eles dizem sobre o meu negócio? Então, a resposta para essas perguntas e muitas outras é a controladoria e o sistema de controle gerencial. Então, a controladoria tem o potencial de responder todas essas perguntas. E aí, para passar para vocês algumas dificuldades e
alguns aspectos críticos que eu tenho encontrado na prática, né, tanto na implantação da ERP, quanto durante o projeto de pesquisa, nos artigos que têm sido publicados. O ciclo de vida da empresa. Então, dependendo do ciclo de vida, você tem uma maior ou uma menor formalização, você tem controles diferentes, controles mais básicos, controles mais complexos. Influência da diretoria e gestão, e aqui eu fiz questão de colocar familiar ou não, porque a gente tem muito esse problema em empresas familiares, mas não necessariamente, né? Às vezes você tem um diretor não familiar que influencia de forma a não permitir que seja feita uma implantação de controles apropriados. Gestores tecnicamente despreparados. Então, já vi vários casos de gestores que acham que sabem como deve ser feito, não aceitam a opinião de terceiros, não procuram evoluir, melhorar e conhecer mais a respeito, e simplesmente colocam aquilo porque tem que ter. Tem que ter, eu quero que faça do meu jeito e ponto. E não se preparam para implantar esse tipo de controle. Falta de conhecimento sobre os benefícios. Isso eu acho que é mais crítico ainda em empresas menores, que não têm profissionais de mercado, então não conhece os benefícios, para que serve a controladoria, o que ela pode agregar no meu negócio, o que ela pode agregar na minha tomada de decisão. Resistência interna existe em 100% dos casos que eu verifiquei na prática. Não existe implantação de sistema de controle de ERP sem resistência. E aí, como essas resistências são tratadas é um ponto-chave, né? Elas têm que ser tratadas e não simplesmente ignoradas. Falta de planejamento na adoção de controles. Então, eu vou adotar um controle a partir de amanhã, sem planejar como vai ser feito esse processo, quais são os fatores críticos dessa implantação, quais são os riscos. Então, isso pode determinar a falha de uma implantação. Custos. Eu vou ter que abrir um departamento de controladoria, vou gastar com mais gente. E aí eu coloquei um ponto de interrogação, porque e o benefício está sendo levado em consideração, e o que você vai economizar lá na frente com a implantação da controladoria, você está levando isso em consideração? Isso é um ponto clássico. Pensar que o sistema ERP irá resolver todos os problemas da empresa. Eu vou contratar um ERP, eu vou colocar um SAP aqui, está tudo feito, está tudo resolvido, a consultoria vai vir, vai implantar, está lindo. E não é bem assim. Na prática, a gente vê que não é bem assim. Existem muitas implantações que falham porque as pessoas pensam nisso, que o ERP vai resolver o problema, e, na prática, não acontece. E o principal, para mim, é isso aqui. Eu até estava conversando com o professor Rony esses dias. Para mim, lógico que tem outros componentes muito importantes da controladoria, como a própria interação com a contabilidade, o planejamento estratégico. Mas a falta de processos bem definidos, mesmo que você tenha todo o resto, o dia a dia da controladoria está condenado. Se você não tiver processos bem definidos, como que você vai conseguir extrair um indicador lá na frente que diga alguma coisa, diz o quê sobre esse processo? Se eu não tenho ele bem definido, eu não sei o que eu quero medir. Então, fica muito difícil. E aí, para passar um pouquinho sobre processos e sistemas ERP, eu trouxe alguns fluxos aqui básicos de como funcionariam 3 processos normais em qualquer empresa. Pedido de compra, um recebimento de mercadoria, uma nota fiscal de entrada e um pagamento. É o famoso processo da compra ao pagamento. Então, isso é um processo. O processo na minha empresa é bem desenhado, eu sei exatamente como funciona. Ou eu não tenho pedido de compra, eu faço direto a nota, eu compro de qualquer jeito, chegou a nota, tem que pagar. Está bem desenhado? Mesma coisa para a venda. É o mesmo fluxo da venda ao recebimento, né? Pedido de venda, separação da mercadoria, entrega ao cliente, a embalagem, entrega ao cliente e a nota fiscal de saída depois, faltando no fluxo, o recebimento. E para empresas, para indústrias, processo industrial, ordem de produção, da ordem de produção eu libero para a produção, eu faço um PCP, né? Eu rodo um MRP lá para poder ver a necessidade de compra, necessidade de
de contratação de algum serviço específico, aloco os insumos à ordem de produção e entra o meu produto acabado, que é o que eu vou vender. Então, tendo os processos bem definidos, aí a gente pode pensar em implantar um sistema ERP. Posso utilizar a implantação do sistema ERP para definir processos? Com extremo cuidado. Extremo cuidado. Primeiro define os processos, depois implante o ERP. Não dá para fazer tudo isso de uma vez. Se você fizer isso de uma vez, corre um sério risco do levantamento de processos deixar muita coisa de fora. E aí a implantação do ERP vai ter que ser refeita. Já vi vários casos assim. Então, o que é o sistema ERP? Na verdade, o sistema ERP, ele integra, um sistema integrado, ele integra todas as áreas da empresa. Então, vai lá desde a área financeira, supply chain, inventário, estoque, planejamento, serviço, vendas, CRM, produção. E você integra esses processos dentro do sistema. Então, uma implantação bem feita de ERP tem o potencial de fazer com que essas áreas se conversem dentro do sistema, que você crie regras para que esse fluxo seja contínuo, independente da área, dentro do sistema. E com isso você ganha muito tempo. Então, processos e ERP são a solução. E aí, como dizem os economistas, depende. Né? E eu vou falar um pouquinho da minha dissertação agora, para ilustrar isso. Então, eu defendi meu mestrado no ano passado, e o meu orientador foi o professor Pagliarucci. E o projeto de pesquisa foi um estudo de caso em uma empresa familiar aqui de Ribeirão. E o objetivo foi entender como a presença da família na gestão e os valores familiares no negócio influenciam o processo de adoção do sistema de controle gerencial em uma empresa familiar. Foi uma empresa que abriu as portas, né? Foi muito boa, foi fácil o acesso lá. E essa empresa atua no ramo de mineração, produção, comercialização, transporte e exportação, principalmente de metais não ferrosos, que é o principal negócio deles, estanho, principalmente. É sediada em Ribeirão, tem filial em Manaus, Ariquemes, Itajaí e tem uma planta produtiva em Portugal. E tem a família no negócio. Então, tem o patriarca familiar que fundou a empresa lá atrás, 4 filhos, 2 filhos na gestão e 2 filhos em posições operacionais. E aqui eu não sei, dá para enxergar bem a imagem. Aqui é uma linha do tempo. Se alguém tiver paciência para ler minha dissertação, tem mais informações sobre isso lá. Aqui é uma linha do tempo do que aconteceu na empresa. Ela foi fundada em 1999. O fundador ele tinha passado por algumas experiências não muito boas em empresas anteriores relacionadas à falta de controle. Então, ele já chegou para abrir essa empresa com a mentalidade, olha, eu preciso controlar. Ele não sabia qual era a margem, não sabia se estava tendo lucro ou prejuízo nas anteriores. Ele falou, não, aqui eu não posso cometer esse erro. Eu preciso saber como controlar. Mas ele começou praticamente do zero. Eles tinham que vender o almoço para pagar a janta. Né? Ele mesmo relata que, no início, o objetivo era sobreviver. Ele vendia sem ter o produto. Ele vendia, aí ele corria atrás de ter o produto, entregar, conseguir prazo. Então, no começo, é aquela coisa de qualquer empresa em fase inicial. Né? O empreendedor vai lá e dá um jeito. Então, ele sabia que ele tinha que ter controle. Ele tinha? Não, não conseguia. Tinha algumas planilhinhas em Excel ali que ele fazia, controlava o fluxo de caixa, mais ou menos, controlava o que tinha a receber, controlava o que tinha a pagar, mas nada muito mais elaborado. E aí, o que acontece? Ele começou essa empresa, começou com os filhos, né, com 2 filhos, depois contratou os outros. E um dos filhos ficou responsável pela parte administrativa, que hoje é o CEO da empresa. E ele sabia que ele tinha que controlar, mas não tinha condições, não tinha maturidade ainda para implantar esses controles. E lá em 2005,
quando a empresa já cresceu, já tinha um faturamento grande, a operação já estava um pouco mais complexa, não tinha condições de fazer esses controles manuais. Ele falou, não, eu preciso implantar um ERP. Ele foi lá, sozinho, praticamente, foi lá e implantou o ERP. Deu certo? Não. Depois de um tempo, eles viram que aquele ERP, da forma como foi implantado, não atendia. E, mais ainda, segundo ele, nem se fosse implantado corretamente, atenderia. Então, teve até uma falha aí de levantamento dos requisitos do ERP, se aquele ERP é apropriado para o meu negócio. E aí, o que acontece? Em 2007, não sei se dá para enxergar aqui, 2 pontinhos para frente, ele contratou profissionais de mercado, especificamente uma para gestão da qualidade e um controller, na época, porque ele teve a visão de que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de apoio especializado. Eu preciso de gente que entenda e que me ajude a chegar no meu objetivo. Mesmo tendo a visão de controle, ele entendeu que eu preciso de alguém que conheça, que traga essa experiência aqui para dentro. E aí, ao mesmo tempo, ali, ele implantou a ISO, né? Ele contratou essa profissional de contabilidade para a implantação da ISO. E aí teve um insight que eu acho que foi um dos principais fatores de ter dado muito certo lá. A ISO ela define para padronização de procedimentos. Então, todos os procedimentos produtivos têm que ser padronizados, você tem que ter instruções operacionais, versões dessas instruções, né? Tem que ter controle de versão. Ele falou, mas para que eu vou implantar a ISO só para o processo produtivo? Eu vou usar o conceito da ISO para a empresa inteira. Eu vou aplicar os processos na administração. Eu vou criar instruções operacionais para o financeiro, para a contabilidade, e para todos os outros setores. Eu vou documentar tudo isso. E aí, ele, com o apoio desses outros profissionais, iniciaram esse processo de padronização dos procedimentos. Tem uma ideia, em 2007 ele fez isso. Ele foi entender que aquele ERP, aí depois de muito trabalho, claro, desses profissionais que entraram, tentaram fazer o ERP que estava lá funcionar, eles foram entender que o ERP não era apropriado para o que eles precisavam lá em 2012. E aí, em 2012, falaram, não, vamos buscar um ERP de mercado que atenda às nossas necessidades. Buscaram esse ERP. Nesse momento, eles começaram a fazer orçamento. Eles não tinham orçamento até ali. Então, você pega de 99 até 2007, não tinha um processo orçamentário formatado. Claro, o patriarca, principalmente, que conhecia muito do negócio, tem um planejamento, né? Todo empresário tem um planejamento, por mais básico que seja. Mas não tinha um processo orçamentário formatado. Eles fizeram essa implantação de orçamento de uma forma tão bem estruturada que houve alteração no formato do orçamento em 2013 e depois uma outra alteração em 2014. De lá para cá é a mesma coisa. Então, muda, né, se incrementa, eles aprendem as coisas conforme os anos vão passando, mas aquele formato é a mesma coisa. Teve um processo de unificação do plano de contas entre todas essas empresas do grupo. O plano de contas é o mesmo para todas. Lá atrás, porque sabia-se que, para comparar as empresas, para fazer todo o processo de análise, isso tinha que ser comparável. Então, foi um processo de evolução ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Que aí a literatura apoia muito isso. Ciclo de vida. Então, conforme o ciclo de vida da empresa, conforme a maturidade da empresa, ela tende a adotar mecanismos mais formais de controle, mecanismos mais complexos e melhores e mais apropriados. Então, lá no começo tem empreendedorismo, depois tem uma fase de coletividade, isso aqui é Murzimula, uma fase de formalização controle e depois uma fase de estruturação que chega a ser controle por mercado. Então, houve um processo de evolução ao longo do tempo, não foi algo que chegou e simplesmente já chegou no estágio que está atualmente lá no início. E eles vêm evoluindo a cada dia. Eu estava conversando com o pessoal esses dias, eles têm acabaram de implantar
CVA lá, empresa familiar. Então, percebe, a evolução vem ao longo do tempo, com o aprendizado. Então, para falar dos resultados da pesquisa, o resultado final, o que influenciou tudo isso. Um ponto muito forte são os valores familiares no negócio. E aqui eu destaquei 4, vou passar rapidamente para vocês. Primeiro, separação entre família e negócio. Aí tem uma fala do CEO que resume isso. Passou do portão para cá, na empresa não se fala de família. Passou do portão para fora, a família não fala de empresa. Eles separam muito bem isso. Toda empresa familiar faz isso, né? Então, meritocracia. Todos os funcionários que eu conversei lá sentem que eles valorizam muito. Sentem e contam as histórias de meritocracia. Então, aqui tem uma citação de uma gerente da unidade de trading, que ela fala, se você tiver vontade de se esforçar, eles dão oportunidade. Tem muita gente que também cresceu com o grupo. Isso vem deles. Pelo menos eu sempre tive essa sensação. Desde o início. Eles dão liberdade como se o negócio fosse nosso. E eu sinto que a maioria sente a mesma coisa. Respeito à hierarquia, essencial. Então, se tem um gestor responsável por aquela área, o patriarca, por exemplo, ele não vai conversar direto com o cara da área. Ele vai falar com o gestor. Falou, gestor, eu vi um negócio errado que o José ali está fazendo. Pô, cara, não concordo com isso. E o gestor tem total liberdade para ele de falar, não está errado. Eu acho que ele tem que fazer isso por causa disso. Claro, a decisão final é dele, né? Ele é o dono, ele é o presidente. Mas eles dão muita liberdade para os gestores gerirem a empresa. E o profissionalismo, né, que o diretor da produção sempre falou isso. Eles sempre tentam ter essa postura de profissionalização. Mesmo não tendo, implementando. Mas sempre deixando bem claro que a empresa é uma empresa profissionalizada. Então, para finalizar os resultados da pesquisa e da dissertação, quais foram os principais pontos? Valores familiares no negócio, que influenciaram toda essa ideia de implantação de controle, que veio desde lá do início, essa cultura de controles. Implantação da ISO, que levou à definição dos processos, inclusive administrativos. Acho que foi o principal catalisador do sucesso da implantação dos controles. Os atores organizacionais dispostos, preparados e engajados durante o processo. E quem não estava preparado, mas queria se preparar, a empresa foi lá e investiu. Falou, olha, você quer fazer um curso? Vai lá, eu pago. Calma e criticidade, então, não se afobaram. Eles implantam o que é apropriado para o negócio. É uma empresa bem dinâmica, o pessoal é bem cobrado por resultado, né? Eles tentam acelerar muitas coisas, mas é crítica. Implanta o que é apropriado. Descentralização gradativa e necessária da gestão. Então, ao longo da evolução desse processo, a gestão foi sendo descentralizada. Então, no final das contas, como fazer para a implantação dar certo, com base no que eu estudei, na dissertação, nos artigos acadêmicos e na experiência prática. Comece pelo básico. Faça o que dá para fazer. Não viaje, né? Faça devagar, faça o que é possível fazer. Busque entender as necessidades da sua empresa. Não existe uma receita de bolo. Se alguém chegar e falar, olha, eu vou implantar a controladoria aqui, a receita é essa, sem conhecer o seu negócio, sem estar lá dentro e ver o dia a dia, está fadado à falha, porque cada negócio é um negócio. Então, o que é importante controlar para mim? Estude sobre gestão e mecanismos de controle. Busque apoio especializado. Então, no caso dessa empresa, eles foram lá e contrataram pessoas de mercado. Eu não quero contratar uma pessoa, contrata uma consultoria que entenda aquilo e possa auxiliar nesse processo de implantação. Valorize e invista na formação das pessoas, porque, no final das contas, são as pessoas que vão fazer o negócio funcionar. Os processos podem estar bem definidos, mas quem executa os processos, quem segue aquilo, são as pessoas.
faça benchmark. Então, vá em outras empresas, vê o que as empresas usam por aí, conheça o máximo que der. Implante e corrija processos. Comece pelos principais e documente. A documentação aqui é muito importante. Lembra do caso que eu falei do cara que sabe, só ele sabia? Isso é um caso real dessa empresa que eu estudei, que tinha só um cara que sabia operar o forno. O cara foi mandado embora e aí? Ninguém sabe. Se você tem um processo documentado, o cara que chegar pode levar um tempinho ali para ler o processo, para aprender, para pegar a prática e ter a mesma eficiência do anterior, mas é muito difícil ele fazer errado. Ele vai seguir aquele processo. Implante mecanismos de controle e indicadores necessários, não siga a moda. Então, não é, eu vou implantar, igual essa empresa, implantou o CVA, alguém veio e fala, nossa, eu vou implantar CVA aqui. Calma. Analisa, vê o que é apropriado para você. Eu vou implantar um orçamento base zero. Você já fez orçamento normal, bem? Então, a ideia é, implante o que é necessário para você. Não vai só porque o vizinho tem e falou que é legal. Analise bem. Então, no final das contas, o ERP e processos, como eu disse lá atrás, do Depende, eles são a solução. Mas, se esses outros fatores não forem considerados, o ERP é um investimento jogado fora. Você pode ter o ERP implantado, pode ter o SAP S/4HANA implantado, não vai virar de nada. Bom, acho que é basicamente isso. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho dessa experiência e do resultado aí da minha dissertação para vocês. Espero que tenha sido útil. E eu agradeço e fico à disposição. Acho que o professor Rony, se quiser complementar alguma coisa. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Enfim, parabéns pela apresentação. Eu acho que é um desafio transmitir uma grande quantidade de conteúdo muito específico para um público bastante diverso. E eu acho que você fez isso de uma maneira brilhante, porque você foi objetivo, conciso, breve, de maneira que você conseguiu passar o seu recado, os pontos principais, nos primeiros momentos da nossa jornada aqui. Então, parabéns pela apresentação. Pensando no público presente, eu acho que tem vários aspectos que podem ser explorados. E, dentre eles, assim, eu elenquei alguns aqui, essa questão do como funciona, fazer acontecer a controladoria, considerando todo esse ambiente que você vivencia na controladoria, na prática, na sua atividade profissional, e também vivenciou como acadêmico pesquisando. A primeira coisa que me vem em termos gerais é o seguinte: o que você tem encontrado nas empresas? Porque aqui nós estamos vendo um caso específico de uma empresa específica, mas a gente sabe que você tem uma atuação local aqui, regional, muito intensa nesse aspecto que é a implantação, o fazer acontecer a controladoria. Se você fosse traçar um panorama do que é encontrado nas empresas hoje, em termos de controladoria, se você encontra uma controladoria que funciona, que não funciona, implantações com sucesso, sem sucesso, enfim, para dar um panorama bem objetivo do que você tem visto na prática, no dia a dia, como profissional que atua na implantação de sistemas e, consequentemente, da controladoria. Bom, Rony, claro que
Quando eu fui fazer estudo de caso, eu fui fazer estudo de caso em um local de sucesso. O objetivo era entender o que dá certo, por que deu certo ali. E isso eu acho que é a percepção da maioria. A maioria das empresas familiares não tem controladoria. Quem tenta ter, às vezes confunde controladoria e contabilidade. O contador é o controller. E aí o cara não faz bem nem a contabilidade e nem a controladoria, porque ou ele faz um ou ele é outro. A contabilidade ela é essencial para a controladoria. E, assim, principalmente vindo de SAP, que a base é a contabilidade, a base para essa empresa, de praticamente todas as informações, claro que tem outras informações adicionais que a controladoria compila, mas a base é a contabilidade, né? Então, a contabilidade é importante, mas os dois não podem se misturar, no sentido de eu vou ter um profissional fazendo a mesma coisa. E isso é muito comum, pelo menos nas empresas que eu atuo. E boa parte delas tem... O que eles têm de mecanismo de controle? Orçamento. E, às vezes, tem orçamento sem ter um planejamento estratégico. Então, faz um orçamento com base no que foi, vai para o chute, que rumo que eu quero ter, não sei. O cara sabe ali, o dono sabe o que ele precisa fazer para vender, conhece o mercado, mas não é um processo estruturado. Então, a grande maioria das empresas, principalmente familiares, que é o foco, pequenas e médias empresas, que é o foco da implantação do SAP Business One, que é o que eu trabalho, não tem controladoria formatada. Eu acho que isso está mudando. Parece que tem um interesse maior, mas ainda não está lá. Você acha que talvez a presença de novas gerações de gestores talvez tenha uma visão um pouco mais aberta ou um pouco mais ampla do conceito de controladoria e, por isso, está mudando? Eu acho que sim. E principalmente em empresas familiares, tem tido uma onda muito grande de profissionalização, né? Então, as empresas entenderam que, para sobreviver, não é porque é familiar que você não tem que ser profissional, você tem que ser profissional. Então, os gestores familiares, eles investem em cursos. Você vê diversos casos de filhos de donos de grandes empresas familiares que vão para fora estudar, trabalham fora e depois vêm para a empresa trazer essa experiência e fazer a coisa funcionar ali dentro. Então, acho que isso tem mudado principalmente por essa mudança na percepção mesmo. Legal. Eu tenho outras perguntas pensando no público que eu estou vendo aqui, de ex-alunos, de alunos, enfim, profissionais. Mas antes eu queria ver se alguém tem alguma pergunta a fazer, que gostaria de fazer a pergunta. Eu levo lá, Ju. Obrigado. Eu sou o Caio. Eu gostaria de saber se, com a implantação do sistema da controladoria, tem um efeito imediato e visível para a empresa. Porque as empresas têm, ainda mais familiar, tem muito... Às vezes ela tem tipo assim, medo de implantar algo diferente, dar errado, e muitas vezes acaba tendo um problema com isso. Então, teria uma mudança rápida e visível com a implantação desses sistemas, ou algo do tipo? Obrigado pela pergunta. Então, rápida, algum resultado rápido até tem. Mas acho que grande parte do resultado é ao longo do tempo, é um processo e nunca vai parar de ter resultado. Então, o resultado eu acho que ele vem aumentando ao longo do tempo e com as implantações. Para te dar um exemplo, eu falei lá dos mecanismos de controle e falei do sistema de custeio, né? Custeio por absorção, por exemplo. Uma empresa que eu implantei em 2014, é uma indústria de móveis em São José do Rio Preto. Eles não tinham um custeio por absorção básico. A empresa já tinha 30 anos e não tinha um custeio por absorção. Eles não sabiam qual era, por isso que eu coloquei lá, sabe a sua margem, sabe mesmo? Eles não sabiam qual era o custo real do produto.
E vendiam, aí você não sabendo o custo real do produto, você impacta no seu processo de formação de preço. Você não sabe por quanto você pode vender por aquela margem que você pretende obter. E eles implantaram o SAP e nós sugerimos o processo de custeio por absorção, fizemos todo o desenho junto com eles, entendemos o negócio, parametrizamos. 6 meses depois do sistema rodando, eles descontinuaram uma linha de produto que era deficitária. E eles não sabiam. Tinha um outro produto que tinha uma margem maior, que estava cobrindo a margem negativa daquele produto. Então, eles foram perceber isso só depois que implantou um método de custeio mais apropriado. Então, assim, os resultados eu acho que vêm ao longo do tempo, mais médio e longo prazo do que curto. Mas, às vezes, igual esse caso, 6 meses, num curto prazo, eles tiveram um resultado excelente. Ok, Caio? Mais perguntas? 2 aí. Vou passar para ele que ele é maior, tá? Ele tem dificuldade em relação a você. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fabiano. Pegando o gancho do professor Rony e também o seu, quando você fala das informações da controladoria, que a base da controladoria é a contabilidade. Como que você tem encontrado, ainda nessas pequenas e médias empresas, nós vemos uma grande parte delas que a contabilidade é terceira, ela é terceirizada. Como que você tem encontrado isso e qual é o nível de entendimento que há entre a implantação de um sistema ou de uma tentativa de implantação de sistema com a contabilidade terceirizada? Obrigado. Perfeito. Fabiano, obrigado pela pergunta. Boa parte das empresas que a gente implanta tem contabilidade terceirizada. E o que a gente busca fazer é indicar, às vezes, um escritório contábil que já conheça o sistema, saiba para que usa o sistema. Mas 100% dessas empresas que têm a contabilidade terceirizada usam a contabilidade só para contabilidade. Então, e aí eu acho que eu percebo que isso está muito associado ao ciclo de vida. Conforme a maturidade, o cara tem uma visão diferente, a empresa tem uma visão diferente da utilidade da contabilidade e da utilidade da controladoria. Então, mas eu te falo fácil que 70% das empresas que eu implanto, os caras contratam SAP para atender ao fisco. 70% das empresas são assim. As maiores, as que têm uma maturidade maior de gestão, as que têm profissionais capacitados lá dentro, aí começam a usar o sistema para informações mais gerenciais. Mas a grande maioria, a contabilidade é a contabilidade. E, com certeza, o resultado de uma contabilidade terceirizada e uma contabilidade interna é completamente diferente. Principalmente porque a contabilidade interna tem condições de conhecer o processo da empresa. Então, consegue avaliar melhor, esse número aqui está estranho. O meu negócio não tem esse número. Você joga lá para o contador externo, que não está no dia a dia, o cara vai fazer aquela análise básica. Acho que respondi. Satisfeito, Fabiana? Posso aproveitar a oportunidade, Michel, antes de passar para você fazer a sua pergunta, aproveitar a oportunidade da sua resposta. Pode-se dizer, então, Michel, que um aspecto fundamental quando a gente entra numa empresa, como recém-formado, como profissional no início de carreira, que muitas vezes é colocado um desafio de se implantar a controladoria lá dentro, talvez o aspecto, você está me dizendo, com a resposta que você fez, deu para o Fabiano, você está dizendo que talvez o aspecto fundamental seja entender, conhecer o nível de maturidade ou o momento do ciclo de vida da empresa em que você está chegando? Concordo plenamente. Eu acho que eu acho que eu ainda vou um pouco além. Eu acho que além do nível de maturidade, quando você começou a falar de conhecer e entender, eu acho que quem chega numa empresa para implantar uma controladoria tem que ir no chão de fábrica. Tem que descer, tem que conhecer como funciona o processo.
tem que realmente conhecer a empresa. Não dá para implantar atrás da sua mesa nessa linha da controladoria. A controladoria, ela tem o potencial e o desafio de integrar todas as áreas. Então, o cara vai conversar com vendas, vai conversar com compras, vai conversar na produção. Então, eu acho que além de entender, isso faz parte de entender a maturidade da empresa, né? Deixa eu entender qual é a maturidade de cada área, inclusive. O que cada área, qual é a dor de cada área, como que eu posso ajudar o gestor daquela área a ter uma melhor gestão, né? Ok. Boa noite. Obrigado, Michel, pela apresentação. Meu nome é Yuri, eu sou aluno de mestrado aqui da USP também, fiz contábeis. A minha dúvida é uma dúvida que eu já tive também na graduação. Para prestação de serviço, quando você tem firmas de prestação de serviço, por exemplo, o próprio escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, você tem um custo fixo muito grande, né? Mas você quase não tem custo variável. E aí eu queria saber se tem mesmo uma diferença, se eu boiei, e como é que seria, né, um sistema de custeio eficiente aí para controle de uma empresa grande de prestação de serviço. Obrigado. Bom, Yuri, boa sorte nessa peregrinação que é o mestrado. Empresa de prestação de serviço, particularmente, eu não tenho muita experiência em implantação de controladoria em empresas de prestação de serviço. Mas eu concordo com o que você falou. O custo fixo é muito mais alto que o variável, né? Então, para te falar a verdade, nós temos alguns clientes de prestação de serviço e eu não conheço um que tem uma controladoria. Então, particularmente, eu vejo uma dificuldade aí de colocar em prática. Mas é aquilo que eu falei antes. Eu acho que entendendo o negócio, porque mesmo pegando amplamente a prestação de serviço, dependendo do segmento que você atua, é diferente. Até a distribuição de custos provavelmente é muito diferente. Então, é aí que eu falo de entender o que é apropriado. Eu não vou implantar um orçamento igual de uma indústria para uma prestação de serviço. Não dá para vir com uma receitinha de bolo e falar que vai funcionar. Então, eu acho que o principal aspecto aí é realmente analisar a empresa, analisar o negócio, qual é o tipo de serviço, quem são os meus clientes, quais são os meus riscos, o que eu posso fazer aqui para melhorar os meus controles. Boa noite, Michel. Eu tenho mais ou menos 40 alunos, 40, 50 alunos aqui que são alunos do primeiro ano. Eu fico super orgulhosa de ver você aí dando palestra, né? Você foi meu aluno, e de ver os alunos do primeiro ano fazendo perguntas. Eu tenho um monte de pergunta, tá? Você vê o que dá tempo aí de... A primeira, eu queria que você contasse um pouquinho para eles da trajetória que você teve, porque eu lembro que você, na graduação, já falava em sistema de informação, você já tinha uma história sobre isso. Então, mostrar para eles um pouquinho como é que você direcionou sua carreira para essa área e mostrar, eu acho que essa era uma área que tem muito potencial para eles. Falei antes de trazê-los para cá, acho que é uma forma de também incentivá-los a procurar caminhos já na graduação. Eu queria ter uma ideia de custo de sistema. Eu sei que varia muito de acordo com o tamanho dos módulos, quantos módulos que vão ser implantados, mas ter uma ideia, porque já que você trabalhou para pequena empresa, de que tamanho qual foi a menor empresa que você já implantou? Quer dizer, a partir de que tamanho que é viável a gente pensar num sistema de informações do porte que você trabalha? E aí, a gente tem falado muito em sustentabilidade, né? Os sistemas têm indicadores de sustentabilidade. Eu queria saber como é que você vê esse futuro da controladoria sendo a área que vai cuidar da sustentabilidade, porque a gente vê a sustentabilidade muito associada às áreas de recursos humanos. Às vezes se cria uma área de controladoria que muitas vezes nem é tão efetiva assim, e quando a contabilidade
quando a controladoria assume essa área, a gente acaba vendo um desenvolvimento maior. Eu queria saber se você também enxerga desse jeito e que os sistemas estão, como é que os sistemas estão evoluindo nessa linha. Obrigado, professora Mariana. Na verdade, para mim é uma honra voltar aqui e revê-los. Eu sempre gosto muito de voltar aqui na FEA. E, bom, começando pela minha trajetória, né? Em 2008 eu entrei aqui na graduação, me formei em 2011, 2012. E depois eu fiz o mestrado de 2006 a 2018. Em 2008, quando eu entrei, eu já trabalhava com TI. Eu era gerente de TI. E eu trabalhava como gerente de TI e vim fazer contabilidade. Porque desde aquela época, para mim, essas duas coisas são muito associadas. O TI, as ferramentas de TI, elas são um meio para que a contabilidade e a controladoria sejam facilitadas. Então, a ideia é que, minha ideia sempre foi, eu trabalho com isso até hoje, é usar o TI como ferramenta para viabilizar um bom trabalho de contabilidade, um bom trabalho de controladoria. E aí, depois que eu saí dessa área mais, que eu trabalhava na época uma parte mais técnica, não tanto com o sistema, e aí depois que eu entrei nessa consultoria, 6 anos, que eu fui mais para o ERP. Aí eu já gostava de SAP. Aí, quando eu entrei, eu me apaixonei, porque quando eu vi que a base do SAP é completamente contábil, eu falei, não, isso aqui é tudo que eu sempre preguei, tudo que eu sempre quis fazer. Sobre custos de implantação. Só para complementar para os alunos do primeiro ano, estudem introdução à análise de sistemas, se dediquem, tem uma disciplina de mapeamento de processos. Não pensem que quem vai fazer isso é o cara do TI. Quem vai fazer isso são vocês. E tem que ser vocês, porque vocês são o apoio. E aí você consegue conversar até com os caras do TI mais facilmente. Ideia de custos de implantação. Tem de tudo. Então, quando você fala do SAP maior, que é o S/4HANA, aí são implantações na casa dos milhões, né? Passa de 2, 3 milhões fácil. O Business One, que é para pequena e média empresa, que é o que eu trabalho, eu fiz implantações já em empresas com 6 usuários e implantações em empresas com 180, 200 usuários. Isso está diretamente associado ao custo, porque o maior custo da implantação, lógico que você tem aquele custo de consultoria inicial, mas o maior custo da implantação ao longo do tempo, né, para calcular o custo total, são as licenças. Licença para o usuário. Então, empresas menores, já vi projetos de 50 mil reais e já vi projetos de 1,5 milhão. Então, varia bastante em função da complexidade dos módulos. No caso do Business One, você não paga mais por licença, você já tem direito a todos os módulos do sistema. O que fica mais caro na implantação? O tempo de consultoria para implantar cada módulo, o tempo de parametrização. Então, dependendo dos módulos que forem implantados, isso também varia. Então, é basicamente em função do número de usuários e dos módulos implantados mesmo. E sobre a controladoria sendo a área responsável pela sustentabilidade, eu acho que eu não tenho uma base muito grande para falar sobre isso, mas o que eu acredito é que, justamente por ser uma área que integra todas as áreas, acho que tem muita condição de ser uma área responsável por gerenciar, de certa forma, práticas sustentáveis e criar indicadores apropriados para essas práticas, né? Então, na verdade, eu não vejo uma prática de sustentabilidade sustentável, né, recorrente, sem que você tenha indicadores para acompanhar se aquilo está sendo feito ou não. Então, aí eu acho que a controladoria entra, sem dúvida alguma, com um papel essencial. Satisfeito, professora? Mais alguma pergunta? Posso fazer um comentário, então, Michel, sobre sua resposta à pergunta da professora Mariana? À vontade. Que é o seguinte, eu acho que é muito importante um profissional da área de contabilidade conhecer bastante
de processos, muito importante conhecer bastante de sistemas de informações, de tecnologias de informação, mas precisa também conhecer de contabilidade, né? Essencialmente. Então, a disciplina da professora Mariana, contabilidade introdutória, estudem bastante, viu? Não é só sistemas e processos, não. Inclusive custos, tá? Não. E custos, eu falo até hoje, aqui não é rasgação de seda para o Rony, não. Eu falo que o Rony é um dos professores que, para mim, é um exemplo de didática absurda. Eu queria ter a didática que o Rony tem, né? Ele é fantástico para dar aula. Quem já teve aula com ele sabe do que eu estou falando. Tive 2 disciplinas com o Rony, custos e depois análise de custos. E eu entrava nas aulas dele e prestava atenção do início ao fim. Ele conseguia capturar muito bem a atenção dos alunos, né? Acho que consegue até hoje. E por que eu estou falando isso? Porque tudo, basicamente tudo, são 2008, 2009, que eu tinha assistido 10 anos. Tudo que eu aprendi nas aulas do Rony, eu uso até hoje e lembro. E lembro dos exemplos que o Rony dava. Então, custos, gente, é essencial para tudo, é base. Então, e custos e contabilidade, claro, né? Está muito associado. Você tem que entender muito bem de contabilidade para conseguir desenhar um procedimento de apropriação de custo, para fazer um custeio direto, um variável, definir rateio e tal. Então, é muito importante. Quando eu falei que as disciplinas de sistemas são importantes, é porque eu lembro da minha turma que muita gente não dava a importância necessária. E eu, desde o início, ainda mais por ter o viés de TI, falava, gente, isso é importante, isso é importante, isso é importante. E ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é coordenadora de controladoria, e o que a gente fala até hoje, que é um problema que ela enfrenta muito? Processo. Desenho de processo. Mapeamento de processos. Então, essas disciplinas de análise de sistemas e como que funciona dentro do sistema, como que segue esse fluxo, são essenciais. Bom, eu agradeço pelos seus exageros aí de elogios, Michel, mas eu quis aproveitar a oportunidade de fazer essa brincadeira, porque a professora Mariana está aqui, semestre que vem, talvez a gente já encontre essa turma, enfim. Mas, na verdade, eu queria aproveitar a oportunidade, já que nós temos um grupo grande de alunos na graduação, ex-alunos que estão aí, muitos começando a carreira como profissional. Nessa trajetória que a professora Mariana comentou, que aspectos que você acha que foram importantes na sua formação que te levaram a chegar onde chegou numa velocidade, enfim, com o sucesso que você tem? Eu tenho uma opinião. Primeiro, o fato de você ter feito um casamento muito oportuno, não com a sua esposa, mas profissional. Um casamento entre 2 áreas que se complementam muito, né? A área de tecnologia de informação e contabilidade. Mas, certamente, você deve ter já identificado na sua trajetória aspectos que foram importantes, desde a sua graduação, o seu mestrado, enfim, coisas que aconteceram na sua atividade profissional e que foram importantes para você chegar onde chegou, porque eu estou imaginando, eu estou me colocando no lugar, por exemplo, de um aluno de graduação, um aluno de pós, que está vendo em você um exemplo de sucesso. Então, olha, o que foi importante para esse sucesso, né? Dentre aquelas coisas tradicionais, enfim, que você ouve nas aulas, né? Então, eu queria que você puder dar um pouco disso. Acho que pode enriquecer bastante para o público. Bom, eu acho que os principais fatores o principal fator foi aproveitar a oportunidade de estudar na FEA. Conheço pessoas que estudam em outras faculdades, assim,
sem depreciar outras faculdades, a gente sabe que é um assunto muito complexo isso, mas o conhecimento que a gente adquire aqui é diferenciado. O conhecimento que a gente consegue adquirir aqui na FEA é muito diferenciado. Hoje, eu tenho condições, e fiz isso em vários projetos, de discutir de igual para igual com um contador que tem 15 anos de experiência numa empresa. Falar para o cara, não, o que você está me falando, o CPC não permite. Então, o SAP não... E a gente tem esse conceito muito forte lá na empresa, que é, se não é legal, a gente não faz. Quer fazer, contrata outro sistema. Quer emitir sem nota? Vai para outro sistema, não contrata SAP. Então, todo o conhecimento que eu adquiri aqui na FEA, eu estudei, não estudei tanto quanto eu gostaria. Hoje, fazendo um retrospecto, eu teria me empenhado mais em algumas outras áreas. Curti a faculdade, curti a vida boa da faculdade, mas eu me empenhava muito, principalmente nas disciplinas que eu sabia que eram essenciais para eu atingir esse objetivo que eu tinha de integrar TI e contabilidade, que é contabilidade, contabilidade, a primeira disciplina, que é a introdução à contabilidade, contabilidade intermediária, contabilidade avançada, custos, eu debulhava, eu tenho guardadinho o meu livro do Eliseu Martins lá, exemplos do Rony. Eu acho que, para mim, esses foram... as disciplinas de sistemas de informação e mapeamento de processo da professora Rosana, na época. Eu acho que, para mim, foram as essenciais para eu conseguir... e eu uso tudo que eu aprendi lá, efetivamente tudo que eu aprendi nessas disciplinas até hoje. Então, se vocês acham que vocês estão desenhando conta T só na faculdade, quando você chegar lá para no meu caso, se vocês virarem consultor de implantação para um cliente, você vai pegar e vai fazer uma conta T para ele. Falar, esse processo aqui, a contabilização dela é essa, e essa. Ah, mas eu não concordo. Então, tá, me faz uma conta T diferente para eu ver se eu consigo parametrizar. Então, eu acho que a formação contábil, para mim, foi essencial. Se eu pudesse voltar no passado, eu teria estudado mais, com certeza. Mas essa formação que você fala que tem, você acha que foi só o fato de estar na fé ou o fato de você ter se dedicado efetivamente? Eu acho que os dois. Só estar na fé é uma vitória entrar na fé, é uma vitória maior ainda sair. Né? Porque as disciplinas, e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque é muito conteúdo. E é rico em conteúdo, e é um conteúdo importante. Tanto que eu vejo sempre a preocupação dos coordenadores, ao longo desse tempo, dos coordenadores de curso, de rever grade para... Olha, o que é apropriado? Tem aquele programa de encontro anual com profissionais, com ex-alunos, para ver, olha, o que o mercado precisa, né, para a gente fazer aqui na FEA. Então, o curso da FEA está acima assim, de qualquer outro. Eu acho que o curso é muito bom, só que depende do aluno aproveitar. Então, se não tiver dedicação, gente, vai se arrepender lá na frente. Eu não me dediquei em algumas disciplinas, eu confesso, e eu me arrependo muito, mas muito. Eu tive, inclusive, aí depois eu entrei no mestrado, né? O mestrado também é um outro nível. A mentalidade, assim, eu entrei no mestrado com o principal objetivo de abrir a mente. E abriu muito mais do que eu esperava. É uma capacidade de análise que a gente ganha muito grande. Perde. Só que passa, viu? A parte boa é que passa. Então, eu acho que é isso. É empenho, gente. Nada não vai cair do céu. Não adianta. Tem que se empenhar. Mas vai ter uma recompensa lá na frente, pode ter certeza. E profissional da USP lá fora é visto com outros olhos. Profissional da FEA lá fora, você fala que você fez uma contabilidade na FEA, o pessoal, opa, você ganha mais respeito só por ter o nome FEA. Agora, sinceramente, tem que merecer esse respeito. Para merecer esse respeito, tem que se empenhar. Oi, Michel, eu sou a Verônica. Eu sou da turma do Rony, formei também com ele aqui na FEA. Ou seja, eu tenho um pouquinho de experiência aí nesse sentido de FEA. Eu fiquei muito feliz com a sua palestra, porque
eu praticamente me vi em você, porque eu também fiz contábeis e fui para essa área de sistemas. Assim, a minha orientadora foi a Rosana. A minha dissertação de mestrado foi sobre sistemas integrados de gestão, implantação em pequenas e médias empresas. Então, eu me vi muito no seu trabalho e no que você apresentou aí. E eu, na verdade, eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu tenho uma ratificação de tudo que você falou, né? Eu acho que a contabilidade, a gente não dimensiona o poderio da contabilidade, né, numa organização. A gente não dimensiona. Só que, e o Rony colocou a questão da parte de não esquecer da contabilidade, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar em tudo, porque o contador, na verdade, o controller, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser contador, ele tem que ser administrador, ele tem que ser cara de TI. Na verdade, a gente tem que saber de tudo para você realmente ser um controller bem preparado. E eu acho que nessa formação que a gente tem aqui na FEA, eu sei que mudou um pouco, mas a gente tem esse poderio, né? A FEA se preocupa em dar para o profissional de contabilidade uma formação que dê todos esses âmbitos aí, contábil, gestão, a parte de análise de sistemas, e aí depende realmente do profissional, é lógico, na área que ele quer atuar. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter visto tudo e assim, de ter me aperfeiçoado nessa área de sistemas. E, realmente, para você ser um bom profissional nessa área de controladoria, a gente tem que ir para o chão de fábrica, a gente tem que saber, desde o que a pessoa que faz o apontamento na máquina até a pessoa que faz o financeiro fazem, para que realmente você opine. Porque a contabilidade, ela, na verdade, é uma geração de informações de todas essas áreas. Então, a gente tem que entender de tudo, realmente. O profissional que forma em contabilidade, ele tem que saber de custos, ele tem que saber de contabilidade, mas ele tem que saber de tudo na empresa, né? E sistemas são essenciais, né? E você colocou da questão do custo do SAP, mas o SAP não é a única alternativa de mercado, né? E até assim, eu acho que seria interessante você deixar um pouquinho outras alternativas. Você deve ter esse acesso para os profissionais não desanimarem, porque às vezes você está numa empresa que não tem condições de bancar 50 mil reais num sistema, mas ela tem condições de ter um sistema, então, né, mas não tão custoso, e que vai trazer alternativas e talvez até a empresa consiga, talvez até mais do que com o SAP, porque está dentro do sapato dela. Então, eu queria deixar assim, uma mensagem, pessoal que está aqui. Todas as disciplinas são essenciais para a formação de um indivíduo nessa área. E parece que as mais chatas são as que mais fazem a diferença para a gente lá na frente. Então, não desanimem. E eu acho que quem está aqui tem assim, se tiver dedicação nesse projeto de vida, tem um grande futuro pela frente. Principalmente nesse mercado que a gente está vivendo hoje, de profissionais bem capacitados. E, realmente, daqui só saem profissionais muito bem capacitados, desde que a pessoa queira, né, Rony? É isso, pessoal. Então, eu queria que você colocasse para eles também que existem outras alternativas, talvez, de sistema, que cabem no bolso das empresas menores. Então. Verônica, eu concordo completamente com tudo que você falou. Eu acho que o controller ele tem que ser um profissional completo. Ele não, na verdade, o controller ele não tem que ser especialista em nada, mas ele tem que conhecer de tudo, né? Na minha opinião, é isso. Tanto que a gente vê mais engenheiros como controllers do que contadores. Aquele engenheiro foi lá e estudou contabilidade. Se ele não estudar contabilidade, esquece. Ele não vai conseguir ser um controller. Mas o cara é um engenheiro. Então, eu acho que todo o conhecimento para quem quiser seguir uma carreira em controladoria é absolutamente essencial. Concordo plenamente. Sistemas não tão caros. Então, eu não tenho, por estar muito tempo com SAP, eu não tenho assim valores atualizados de outros sistemas. Mas, hoje em dia, o mercado é muito competitivo. Você tem outros sistemas bons também. Então, eu acho que é uma questão de negociação. Quando você for implantar um sistema, eu acho que, claro, o SAP traz um nome, carrega um nome muito forte. Mas faça um processo de aderência. Vai lá e analisa, olha, qual sistema é aderente para mim, qual sistema eu posso pagar. E, inclusive,
tem um sistema um sisteminha de controle ali, um mini ERP do próprio Sebrae, que é gratuito. Então, empresas pequenas ali que está começando, que tem poucos funcionários, o processo não é tão complexo, saia do Excel, vá para um sistema desse, né? Então, eu acho que tem para todos os tamanhos. Eu não saberia te falar tal sistema custa tanto, tal tanto, porque realmente eu não tenho esses valores de cabeça. Mas eu acho que tem para todos os bolsos. Eu acho que o custo, por isso que eu coloquei o ponto de interrogação lá atrás, o custo não pode ser um impeditivo, não tem que ser um impeditivo para a implantação de uma controladoria. Você pode fazer isso com sistemas gratuitos, né? Então, é empenho, é estudar, entender o que funciona, entender o que é apropriado e, aos poucos, começa pelo básico e vai evoluindo ao longo do tempo. Mais perguntas? Desculpa pelo adiantado da hora aí, né? Acho que já... Mas é rapidinho. Eu também trabalho no escritório de contabilidade. E o que eu vejo lá... Bom, a grande maioria das empresas Simples Nacional, né? Que são empresas bastante pequenas. E que acontece que a abordagem com elas é bastante difícil, né? Em relação a essa parte de... Tanto como o custo, como o sistema de controle gerencial. Então, o que acontece é que elas não têm contabilidade, né? Foram desobrigadas pelo fisco. Elas não têm sistema de custos, elas não têm custos, né? E não tem funcionário capacitado para atuar nessa área de controle. Geralmente é o dono e os funcionários, bom, na área de produção, na área de vendas, etc. Eu queria saber como é que seria esse primeiro contato, como que você faz esse primeiro contato, para tentar explicar para o dono, né, para aquele empresário individual, a primeira tentativa de criar esse sistema, é difícil, né? Eu sei que é difícil. É difícil para ele emitir 100% das notas dele, mas enfim. Como é que é esse approach seu, né? Eu queria só perguntar isso daí. Qual é o seu nome, desculpa? Alex. Alex, cara, se eu soubesse como convencer esses caras a usarem bem a contabilidade, eu estava rico. Cara, essa eu acho que é uma das maiores dificuldades que os contadores enfrentam, principalmente o pessoal do escritório de contabilidade. Tem um irmão que é contador e tem um escritório de contabilidade também. E é muito difícil você convencer o cara que aquele investimentozinho a mais, porque também ninguém trabalha de graça, não tem como. Você vai ter um esforço a mais para apoiar o cara, eu falo o cara, a empresa, né? Apoiar a empresa em uma tomada de decisão mais eficiente, num procedimento de custeio mais apropriado, para o cara ter dados mais reais da operação dele. É muito difícil você convencer alguém que não tem essa visão ou não queira ter essa visão, que seja muito resistente, a mudar a percepção. Então, sinceramente, eu não tenho uma fórmula para fazer isso, sabe? Eu não... Acho que a alternativa, que é o que a gente busca fazer, é que, geralmente, quando eu implanto empresas, elas já estão implantando o sistema, então estão mais dispostas a fazer alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a alternativa é tentar mostrar os benefícios reais, né? Às vezes, tem muita empresa aí que eu sei que sonega por falta de planejamento tributário. Se fizer um planejamento tributário, vai economizar mais do que sonegando, né? Então, sonega porque vale a pena, né? Então, eu acho que é uma mudança de cultura que eu acho muito difícil, muito difícil. E aí o que o governo faz? Inventa SPED, inventa E-Social para tentar controlar as empresas, né? Para tentar evitar que isso aconteça. Mas eu não vejo uma solução fácil, não. Acho que é uma batalha para tentar convencer mesmo esses empresários a investir mais nisso. No final vale a pena, né? Mas para convencer é difícil. Mais perguntas? Não mais? Posso, para finalizar, então, Michel, poderia te pedir
aproveitar a oportunidade da sua experiência, explicar um pouquinho, de maneira bem rápida, como que funciona o processo de implantação de um ERP numa empresa. Porque eu acredito que é algo que talvez muitos aqui vão passar, já passaram. Acho que talvez seja interessante para eles saberem, pela sua experiência, né? Independentemente da controladoria, como que funciona um processo como esse. Perfeito. Bom, eu vou falar muito também sobre isso, com o viés de SAP, que é o que eu implanto. Existem outras metodologias, mas todas elas giram em torno de uma mesma lógica. Como que funciona a implantação? Ela é dividida em algumas fases. Então, você tem aquela primeira fase inicial, e esse modelo tem dado muito certo. A primeira fase inicial, que é uma fase que a gente chama de blueprint, que você vai à empresa, apresenta o sistema, porque, no caso do SAP e de outros sistemas maiores também, eles já vêm com boas práticas embutidas no sistema. Então, você apresenta, fala, olha, o sistema faz assim, 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 assim. Cara, mas para mim não vai dar certo, porque esse ponto aqui é diferente. Então, essa fase de blueprint é uma fase de apresentação e desenho de processos. Qual é o nome da fase? Blueprint. Blueprint. É uma fase de apresentação e desenho de processo. Então, a gente desenha como vai ser o processo do cliente. Eu costumo dizer que essa é a fase mais importante do projeto. É a única que lá na Lago, eu falo para todo mundo, e eles têm esse conceito de se gastar mais tempo do que o planejado, não tem problema. Porque se você fizer um levantamento de processo bem feito nessa fase, as outras fases vão fluir tranquilamente. Se você não fizer, vai aparecer um monte de coisa lá na frente. Às vezes, você tem que rever um monte de coisa para trás. Então, tem essa primeira fase, que é blueprint. Depois, uma fase de realização, que é quando a gente pega esse blueprint que foi definido, esses processos, vai lá, parametriza, implanta, treina alguns usuários-chave em alguns cadastros. Feito isso, o sistema está rodando, está começando a rodar. Aí tem a outra fase, que é de treinamento. Então, com base também no desenho de processo lá de trás e nas parametrizações feitas, a gente faz agendas com todos os usuários por área, faz esse treinamento por área, de todas as operações desenhadas, com apoio de fluxo. E simulação, que é o mais importante. Depois do blueprint, é a simulação. Já vi muitos casos de sistema que depois da virada, tiveram muitos problemas por falta de simulação. Então, tem as simulações isoladas, o pessoal de vendas vai simular lá, a entrada de pedido de venda, parte CRM, compras vai simular o compras. E a gente tem feito isso nos últimos anos e tem dado bons resultados. Simulação integrada. A empresa não funciona por departamento isoladamente. Funciona todo mundo trabalhando junto todo dia. Então, pega aquela... desde o começo do processo, começa por compras. Então, vai lá, faz compras. Aí, o pessoal de compras autoriza o recebimento da mercadoria, liga lá para a logística. Já tem o recebimento aqui, pode dar entrada. A logística fala para a contabilidade, pode estar com a nota. Simula o dia a dia. Então, essa é a metodologia da SAP, eu acho que funciona muito bem. É uma metodologia que funciona muito bem. E eu acho que pode ter outras formas de fazer, que não é da SAP, mas eu acho que o conceito de uma implantação bem feita, acho que tem que seguir esse fluxo de levantamento de requisitos, parametrização, treinamento e simulação. Basicamente isso. Então, poderia dizer que dentro do processo de implantação, você tem 2 pontos-chave, um no começo e outro no final. Exatamente. O blueprint no início e a simulação no final. Isso aí. Tá. Pessoal, mais perguntas? Não mesmo? É igual custo. Varia. Então, o que acontece? Já vi projetos implantados em 3 meses e já vi projetos implantados em 2 anos. Depende muito da complexidade, depende do nível de customização. Então, por exemplo, durante essa fase de levantamento, às vezes tem alguma função que é essencial para o cliente e não tem no SAP, por padrão. Mas para o negócio dele é essencial. Ele quer ter uma tela de um jeito, que ele quer ver aquela informação daquela forma. Então, tem que se fazer uma customização em cima daquilo.
vai alongando o tempo. Então, dependendo da complexidade do processo, pode chegar a 2 anos. Não vi passar, o Business One eu não vi passar de 2 anos. O R3, que é o maior da SAP, eu já vi chegar a 5 anos. Mas o Business One, geralmente, o mínimo é 2 meses e o máximo 2 anos. Mais perguntas, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade com o Michel, a experiência dele. Não mais? Bom, então, gostaria de agradecer, Michel, pela sua disposição de vir até aqui, de falar com o pessoal, de trazer sua experiência acadêmica, sua experiência técnica, profissional. Eu aprendi muito, tenho certeza que muitos aqui aprenderam com a sua fala. Parabenizá-lo pela qualidade da apresentação, pelo sucesso na carreira e agradecer também pelo exemplo que você trouxe especialmente para os nossos meninos que estão começando aí e que se apoiem ou se espelhem no sucesso do Michel, porque é um exemplo de sucesso aí na profissional, né? E parabéns pela apresentação. Rony, eu que agradeço e realmente é uma honra, agradeço a presença de todos. É uma honra muito grande para mim ter sido convidado e extremamente feliz. Muito obrigado. Para encerrar as atividades dessa noite, queremos agradecer então ao professor Relone e ao Michel por terem aceito o nosso convite e também por todo esse conhecimento compartilhado aqui conosco. Agradeço a todos vocês também por estarem presentes aqui nessa noite, a professora Mariana por ter trago os alunos aqui para estar acompanhando o nosso Diálogos e aproveito também para convidá-los para o próximo Diálogos do mês de junho. Vai ser no dia 26, com a participação do doutorando do Programa de Administração aqui da nossa unidade, João Eustáquio. O tema principal vai ser técnicas de negociação e geração de valor nas empresas. Obrigada pela presença de todos e boa noite.